eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Livres do pecado. Livres. E quem pode fazer isso? E não é mais ou menos, não tem nada ligado à mentira, verdadeiramente. Amém? De verdade. Nada de mentira, nada de engano, nada disso. De verdade, se o Filho entrar na minha vida, vai ser revelado que eu estou livre. Amém? É o que diz o texto. E livre de quê? A Bíblia também não me deixa à vontade. Não é livre do que eu determino, que nem me serve muito. É livre de mim, livre de tudo que pertencia à velha criatura. Ele diz que tirou e tira. Aquele que crê nele, ele tira do mundo. Então, verdadeiramente, sereis livres do mundo. Amém? É isso. A Bíblia diz que, pela fé em Jesus, eu morro na cruz com Ele. Então, a Bíblia está afirmando que Ele me liberta de mim. Eu morro. Amém? Quem? Jesus. Jesus. Mas eu estou aqui. Mas isso é espiritual, amém, irmão? Isso é espiritual, mas o antigo não se vê mais, porque ele morreu. Assim, depois que minha mãe morreu, eu nunca mais vi ela. E ela está errada, né? Eu a vi. Não está? Mas o espiritual que está saindo não está errado não, né? Graças a Deus. Amém? Nunca mais eu a vi. Não vê mais. Por quê? Morreu. E ao homem só está ordenado a morrer uma única vez. E se eu morri, Jesus disse que morreu uma única vez. E ele não pode morrer mais. Eu também já morri com ele. E olha, o que é? A Bíblia diz que a verdade liberta. E a Bíblia diz que a verdade é Jesus. Amém? Então, ele me libertou da vida temporal, passageira, e me transportou, ele me libertou dos meus desejos, no temporal e no passageiro. Ele me libertou. Ele agora me colocou em liberdade com a vida eterna. Amém? A Bíblia diz que a antiga, sem esperança. Sem esperança. Então, ele me libertou disso. Eu andava, a Bíblia diz, sem esperança e sem Deus no mundo. Ele me libertou, agora eu te dou uma esperança viva e te levo de novo ao relacionamento íntimo com o teu Criador, Deus Pai. Olha a liberdade que Ele nos dá, amém? Porque me concedeu a vida eterna. Deus é eterno. Essa palavra é eterna. Ele enviou um Espírito eterno. E foi a eternidade que chegou. E a Bíblia diz que esta é a promessa, a vida eterna. Amém? A vida eterna. E se eu morri, o que vai ser revelado agora? Essa vida eterna.
porque vem habitar agora o Espírito eterno. Antes, o espírito mundano me governava. Ele sai e entra o Espírito eterno agora para me governar. Amém? Antes, sem Deus no mundo e sem esperança, sem a vida de Deus. Efésios capítulo 4. Sem a vida de Deus. Agora com a vida eterna de Deus. Isso tudo eu recebo pela fé. E o mandamento, nós lemos aqui outro dia em João 12:50, fala: eu sei o mandamento do meu Pai, e o mandamento do meu Pai é a vida eterna. E nós lemos aqui que ele não é da terra, ele é do céu, ele não é daqui. E a Bíblia diz que nós não somos mais daqui. Amém? Isso não é, o que significa? Isso não é subjetivo, é objetivo. Acontece na vida daquele que crê. A oração, Daniel orou. Daniel orou e ouviu o que ele pediu. Está recebendo. Vai ser revelado se tomou posse. Porque recebendo está. Ele tira desse mundo e traz a eternidade para habitar dentro, para andar em novidade de vida. Amém? Ele faz isso e a Bíblia diz que ele é o bom pastor. E a Bíblia diz que as ovelhas somos nós. E ele usa isso, ovelha e pastor, porque eles entenderam muito bem o que ele quis passar. A dependência total das ovelhas do pastor. Elas são quase que praticamente cegas, fracas, precisa da orientação do pastor, depende plenamente do pastor. Amém? E ele, quem faz essa obra? O filho, ele. O mesmo filho que nós estamos lendo aqui é o pastor. Amém? Então, em nome do Senhor, ele faz essa obra? Faz. Ele faz essa obra. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Amém? Olha o que Jesus fala: as obras que eu faço, essas testificam de mim. As obras que eu faço em nome de meu Pai. Então, aquilo que Jesus fazia na autoridade do Pai, testificava que ele era quem estava falando. Amém? Isso aqui está me ensinando que a maneira como alguém vive, a maneira como eu vivo, a maneira como que o outro vive, vai testificar se ele é daqui ou não. Vai testificar que esse Deus é o Pai dele mesmo, porque ele não faz em nome de si, faz em nome do Pai, porque era uma obra sobre-humana. Amém? E essa foi a resposta que Jesus deu. Então, a maneira que eu ando, a maneira como que eu falo, o meu estilo de vida vai revelar que essa obra não vem de mim. Testificam que não é daqui dessa terra. Amém? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha o motivo. Mas vocês não crêem, porque vocês não são das minhas ovelhas. Jesus falou para eles. Tendo a prova ali na cara, que era Deus agindo, e ele era o Messias prometido. Amém? Como já vos tenho dito. Aí ele afirma no 27, as minhas ovelhas, louvado seja Deus, viu a oração? Os santos estão aqui na terra. Os santos do Senhor estão aqui na terra. Graças a Deus. Ele não fala a minha, as minhas.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Amém? A maravilha nesses versículos, que eu já li mais de 1000 vezes, eu acho, ele me mostrou diferente. E a diferença que eu digo, sabe o que é? Aí é para todos nós. Luz. Luz para limpar mais. Luz para enxergar melhor esse amor. Luz para enxergar melhor a glória eterna dele. Ser preenchido mais. Porque tem espaço. É para isso. Porque eu já tinha um pouco de entendimento desse versículo. Só que ele fez assim, quando ele fala as minhas. Amém? É dele. Ele é o dono. Eu sou do Salvador. Olha quem é o meu dono. Como é que eu tenho que me sentir? Jesus falando, as minhas. Amém? Como é que eu me sinto? O conforto que dá. Que eu sou teu dono. Amém, irmão? Quem sente isso na alma? Quem sente isso na alma, fica em paz. Olha quem é o dono. E eu quero mais isso. Andar todo dia sabendo e tendo a convicção quem é o meu dono. Quem me governa. Quem me assiste. Quem me protege. Quem me guarda. Eu vou ter medo de quem se eu sinto que ele é o meu dono? Vou ter medo de quem e de quê? Vou ter vergonha de quê? Olha que é meu dono. E ele fala, as que são dele, ouve a minha voz, e eu conheço-as. Louvado seja Deus, amém? Ouve a minha voz, eu conheço elas. Eu conheço. Amém? Intimidade. Graças a Deus. Porque quem está falando que esteve morto, mas está vivo agora. Amém? Eu conheço-as e elas me seguem. Olha o som dele, ouve a voz dele, conheço elas me ouvem e me seguem. Amém? E dou-lhes a vida eterna. O que é que Jesus dá? Amém? Eu dou a elas a vida eterna. Eu dou. Não cobro nada. Ele dá. Amém? Então, se for Jesus quando Jesus está guiando e agindo pelo seu Santo Espírito num homem que é dele, ele dá a vida eterna. O desejo do homem que está dominado pelo Espírito eterno, que é de Jesus agora, ele dá a vida eterna. Jesus está contigo. Você é de Jesus. É o Espírito eterno que está contigo. Quando você está, seja lá com quem for, sabe qual é a obra que está em você para ser feita? Dá a vida eterna. Fazer com que aquela vida receba a vida eterna, porque tu não pertence mais a você e tu recebeu algo que tu tem que dar para os outros. O resto é mentira. Jesus dá a vida eterna. Quem desceu foi o Espírito eterno, o Espírito da glória, o Espírito da graça, o Espírito de poder, o Espírito da verdade, tudo de cima, o Espírito de santificação. Esse é o Espírito eterno que veio habitar, por isso Jesus batiza com o Espírito eterno. Começa aí,
eu dou a vida eterna para eles e estou subindo para enviar o Espírito eterno para o batismo com o Espírito Santo, o Espírito eterno, o Espírito da verdade, o Espírito da eternidade. Amém? Amém ou não amém? E as ovelhas vão ficar dependendo sempre desse pastor, é pelo mérito dele, é pela graça dele. Amém, irmão? Em nome de Jesus, você quer porque quer conhecer mais esse Salvador. Você passou a conhecer, mas antes crescei na graça, no favor de Deus, na presença dele, no agir dele. Cresça, tem que crescer na eternidade. Agora imagine uma reunião que só vão buscar o temporal e o passageiro. Quando vão ser salvos? Agora louvado seja Deus que o Senhor não está me permitindo, me ajudando a não mudar o discurso. Deu para entender o que tem acontecido. O que Jesus veio dar e continua dando é a vida eterna. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E a tenho em abundância, porque ele está falando, eu tenho poder, eu sou capaz de dar ela em abundância. Porque ele pode. Agora, é claro que ele gera esse desejo dentro de mim. Ele gera. Eu vou viver realmente como o velho homem morreu. O homem que é criado segundo Deus está de pé, querendo agora as coisas que vêm desse que fez essa obra. Isso tem que ser gerado em nós. A eternidade, quando ela entra, tu deseja ela mais ainda, por quê? Aquilo que era horroroso saiu, e aquilo que entrou é espetacular, e é claro que tu passa a querer muito mais do novo. Gera esse desejo em nós, amém? Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma, de maneira nenhuma lançarei fora. Por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Amém? Essa é a vontade do Pai, que todo aquele que vê o Filho, vai ver, primeiro tem que apresentar para ver, e crer nele, tenha a vida eterna. Resultado, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Olha a promessa. É claro que amém? Está ruim? Está ruim? Vê, crê, receba a eternidade e no último dia eu tiro do túmulo o corpo glorificado para morar eternamente com ele. Onde entra a eternidade, você fica de olho na eternidade e tu quer mais ela. Você começa a buscar mais. Essa é a obra, porque ele trabalha. Eu nunca quis. Aí ele me dá tudo de graça e me faz agora querer essa vida nova. Porque o temporal, aquilo que eu sempre busquei e nunca fui preenchido, ele tira o engano. São os desejos do engano, que está em Efésios. Ele tira os desejos do engano. Tira. Quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, nojento, sujo. Vos despojei do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano.
desgraçado tem que sair. Os desejos do engano, que desejo do engano? Aquela vontade tua que nunca te aproximou de Deus, aquela vontade tua que sempre te mostrou que tu é um egoísta, miserável, aquele desejo teu que tu sempre pensou em você, nunca no Senhor, nunca no próximo, que era só em benefício próprio. São esses desejos do engano. O engano é do inferno, o engano é do diabo, é da velha criatura. Despojeis desse desgraçado e vos renoveis do novo. Onde entra a eternidade, vai haver um desejo ardente de querer que esse miserável, tu vai tirar ele em nome de Jesus. Ele não vai prevalecer mais, porque tu não quer mais, tu estás uma condição desgraçada e ele te deu uma paz que excede todo o entendimento, preencheu tua alma e vai acrescentando mais. Como tu vai querer o velho? A eternidade chegou, o que minha alma precisava, ele supriu. Amém? Louvado seja o Senhor. O que acontece? Os filhos, agora eu leio nas cartas, os filhos. Aí os filhos são quem? Os filhos são as ovelhas. Aquelas que ouvem a voz do pastor, passou a ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Os filhos ouvem a minha voz e me seguem. Aí Romanos 8,14 diz: os filhos seguem o Espírito. É a mesma coisa, amém, irmão? Amém ou não amém? E livre, quem é liberta? Tirou das concupiscências do engano, trouxe a eternidade, a verdade, que é Jesus e sua palavra, o Espírito Santo guiando, e a Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre vós. Olha a libertação que ele dá. Viu como é que tudo no Evangelho está tudo ligado às cartas, e nós vamos vivendo. Assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, amém? Aqui na terra um concerto que às vezes não dura nada, né? Já tem uma data para terminar tudo. Concerto é aliança, amém, irmão? Então todas as nossas alianças, já falamos aqui, já tem uma data certa para acabar. Eu tinha uma aliança incrível com a bola. Acabou. Amém? Era um prazer incrível. Acabou. Tudo. Que nós temos, toda aliança nossa aqui, já tem uma data certa para acabar. Umas já acabaram. Mas ele nos trouxe um concerto eterno. Amém? Glória a Deus. Que pelo sangue do concerto eterno, o sangue do concerto, nós sabemos como aconteceu, né, esse concerto eterno, o sangue, nada de bode, nada disso, do concerto eterno. Tornou a trazer, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe em toda a boa obra. Para quê? Para fazerdes a sua vontade, operando em vós, operando o que? Em vós, na gente. Amém? Com a força do seu poder, com a presença do Espírito eterno, através da santíssima fé. Amém? Em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual Jesus seja glória para todo sempre. Amém? Eu tenho que me enquadrar aqui se eu tomei posse da eternidade. Amém ou não amém? E é claro, ele vai aperfeiçoar, claro que ele faz essa obra, porque ele que trabalha tanto o querer, como realizar segundo a sua vontade. Eu que quero,
Louvado seja o Senhor, Ele que fez eu querer. Ele trabalhou aqui dentro para eu querer, senão não ia querer nunca. E depois, quando é efetuado, sem medo de nada, sem vergonha, cheio de esperança, cheio de ousadia, Ele que está operando também. Percebeu? Para mim, qual é o mérito meu? Nenhum. Eu quero porque Ele me fez com que eu amasse Ele de todo o meu coração. Amém? E a sua obra. Isso é obra dele. E a Bíblia diz que nós vamos sendo, aí faça assim, ó, que o Deus está orando. Mas tem gente que vai falar isso e viver isso. Ele está orando e eu oro para que vocês aconteça isso, isso e isso. Como pudesse não acontecer, só não vai acontecer no incrédulo. Nos verdadeiros, nos que são, vai acontecer isso. Amém, irmão? Isso aqui significa que os livros todos ainda não tinham sido escritos, veio as revelações e tudo foram acontecendo, porque toda a oração para os santos se concretizaram. Amém? Porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. É a vontade de Deus. Aí eu paro por aí, não. A Bíblia diz que nós vamos sendo santificados, nós vamos sendo purificados, nós vamos sendo limpos na obediência à verdade, não para no versículo. Tem a resposta, tem no outro versículo o encaixe para não deixar a gente à vontade. É revelando a verdade vai libertando e o que tem que acontecer vai acontecendo. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A palavra de Deus viva que entra aqui e aí, ela permanece para sempre. Se ela permanece para sempre, claro que nós vamos frutificando em toda boa obra, porque ela é eterna, ela rios de água viva fluirão do seu ventre. Então essa eternidade tem que ser revelada, porque desde quando o Senhor se mostrou para a humanidade, o eterno, dá para enxergar Ele pela fé, e pela fé todos os perdidos podem enxergar a eternidade em nós, e é para isso, porque a Bíblia diz que é a igreja que vai revelar essa graça, essa maravilha da manifestação dos filhos de Deus. Algo diferente, irmão. Assim eu acordar, eu tenho que desejar ir para essa palavra. Então essas palavras são para despertar. Há quanto tempo nós estamos escutando essa verdade? E eu não posso levar mais 5 dias, 10 dias na mesmice. Ele faz a obra, ele tira do temporal do passageiro, ele traz para a eternidade. O concerto é um concerto eterno, vem habitar aquilo que é eterno e começa a frutificar e não tem fim. Aqui tudo tem fim, mas o que entra aqui não tem mais fim, tem o começo e o crescimento. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, crescei na graça. Tem que crescer, lembra aquela passagem? Se em vós tiverdes essas coisas, e em vós estiverdes crescendo, nunca, olha o que a Bíblia está falando, nunca vocês vão ser ociosos no conhecimento de Jesus Cristo. O que é isso? Sabe o que é isso? Conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento. Na graça é o favor de Deus em ação em nós, o agir dele, graça. E no conhecimento, intimidade com Jesus, revelando mesmo, sabe o que? Com nossas vidas, ali tem um dono. Esse dono é Jesus. Conhecer Jesus, conhecer mais Ele, mas Jesus vem morar dentro.
o Espírito eterno que entra, o que ele quer, porque quer? Revelar mais Jesus em nós. E a gente conhecer mais Jesus mais intimamente. E a Bíblia diz isso, porque nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do Senhor Jesus pelo Espírito. Então aquele velho que morreu, ele morreu. Agora quem parece? Começa a crescer ali alguém que foi gerado pela semente não corruptível, a palavra de Deus, vai sendo gerado Jesus ali. Aí quanto mais eu vou conhecendo Jesus, mais eu vou revelando o caráter dele. Não como eles lá no deserto, como Moisés, que ia sumindo, aí se escondia para não revelar que estava acabando a manifestação de Deus na vida dele, estava sumindo, aí ele com vergonha se escondia. Mas a Bíblia diz, nós não, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque antes crescei, estou 20 anos aqui, eu já estou há 20 anos no Evangelho. Aí a Bíblia está falando assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento. Aí eu leio esse texto, já que eu estou 20 anos como servo de Jesus, aí eu li isso quando tinha 1 ano de convertido, antes crescei. Então já tenho 20 anos e não preciso mais. Já tenho 20 anos. Se calhar de eu ficar aqui mais 20 anos e ir lendo esse versículo mais 20 anos, ele está falando a mesma coisa para mim. Como eu tivesse me convertido hoje. Ele, ó, antes crescei, falou comigo. Aí daqui a 4 anos, antes crescei, falou comigo. Porque é eterno. É eterno. E a Bíblia diz que quem tem a esperança de ver ele como ele é, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quando eu conheço mais Jesus, eu vou entendendo e conhecendo melhor a pureza dele, imaculado, sem ruga, sem mancha, sem pecado, não houve engano nenhum em sua boca, um homem perfeito que desceu do céu para me salvar. Quanto mais eu conheço ele, mais eu fico parecido com ele, e isso é a obra de Deus em nossas vidas. O eterno entra, o temporal, aquela obsessão pelo temporal e o passageiro acaba, porque o velho homem foi com ele crucificado. E o Filho liberta mesmo, não é brincadeira. Que possamos tomar posse dessa eternidade em nome de Jesus, porque só vai morar na eternidade quem tomou posse da eternidade aqui pela fé e viveu ela. E vai revelar, como Jesus disse, eu conheço minhas ovelhas, elas me ouvem, elas me seguem. As minhas orientações, porque o velho homem vai acontecer isso, porque o velho homem vai morrer comigo na cruz e vai ressuscitar comigo para andar em novidade de vida. Essa é a revelação bíblica. O resto é mentira, é engano. Essa é a justiça de Deus revelada para nós. Vamos colocar de pé.